Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de pesquisa operacional. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre análise de sensibilidade usando o Lingo. Bem, o que é análise de sensibilidade, né? A análise de sensibilidade ela é realizada após a otimização e verifica possíveis variações dos valores dos coeficientes da função objetivo, dos coeficientes e constantes das restrições, sem que a solução ótima seja alterada. Essa informação é muito importante porque após a gente fazer a otimização, pode ter algumas pequenas alterações que a gente pode promover no nosso modelo que talvez seja benéfica para a empresa, ou seja, para melhorar o resultado ainda mais do modelo. Por exemplo, dando um exemplo simples assim, se você tem, por exemplo, uma produção e você tem uma limitação lá de uma restrição que te fala que você tem 1.000 horas disponíveis, né, igual o exemplo que a gente vai dar, ou se você tem, por exemplo, uma quantidade limitada de sementes ou uma quantidade limitada de um recurso, ele vai analisar aquele recurso e vai te falar quanto que a alteração de uma unidade naquele recurso vai poder melhorar no seu problema. Então a gente tem que fazer esse tipo de análise para a gente verificar, poxa, compensa eu ter algumas horas a mais de produção? Quanto que isso vai retornar para mim na função objetivo em relação ao meu lucro, digamos assim, ou melhorar o meu problema? Então, assim, a gente tem que fazer uma análise nesses parâmetros para verificar quais são as possíveis alterações e os resultados que essas alterações vão surgir na nossa função objetivo. Então, basicamente, a gente tem que responder três perguntas. Qual o efeito da mudança de um coeficiente da função objetivo? Qual o efeito da mudança de uma constante de uma restrição? Qual o efeito da mudança de um coeficiente de uma restrição? Então, assim, a gente tem que saber quais são o efeito dessas mudanças para a gente analisar se essas mudanças elas vão valer a pena ou não, entendeu? Na prática, a gente tem que fazer essas análises, né, até mesmo para poder sugerir para a empresa pequenas modificações que pode ser bem benéfica em relação aos objetivos, né, que ela vai ter. Bem, vamos ver alguns conceitos aqui, algumas definições. Então, o custo reduzido é o valor associado a cada variável do problema e indica o quanto o coeficiente de uma variável da função objetivo deveria melhorar para torná-la básica. Se a variável já é básica, o custo reduzido é zero. Então, aqui a gente está fazendo referência aos coeficientes, né, da variável da função objetivo. Então, assim, se por exemplo uma dessas variáveis elas não estão sendo aplicadas no problema, então ela não é básica. Então, assim, quanto que aquele coeficiente, por exemplo, se a gente fala da função objetivo, pode ser, por exemplo, que eu esteja produzindo peças. Então, eu tenho um lucro para cada peça. Então, o coeficiente seria o lucro de cada peça. O quanto que eu teria que melhorar do lucro de cada uma daquelas peças para que aquela variável comece a ser produzida? Talvez uma peça que não está dando tanto lucro e na minha função objetivo ela está com 0 unidades produzidas. O quanto que teria que melhorar naquele coeficiente para que aquele item, né, comece a ser produzido? Essa é a pergunta, né? E essa daqui, o custo reduzido, vai informar isso para a gente no resultado lá do Lingo. O preço dual, né, o preço sombra, é o valor associado a cada restrição do problema, que indica o quanto a função objetivo varia em cada unidade do aumento do lado direito de uma restrição do recurso. O preço dual é zero, significa que mesmo aumentando o recurso, a função objetivo permanece inalterada. Então imagina naquele caso que a gente tem uma restrição que me limita lá a utilização, por exemplo, de um recurso em relação à quantidade de horas que eu tenho. Vamos supor, eu tenho lá 200 horas disponíveis e eu consumi todas as horas disponíveis, né, daquele recurso. E esse preço sombra ele vai me dizer se eu por um acaso aumentar em uma hora aquela quantidade de 200, passar para 201, o quanto que aquela uma hora vai melhorar na minha função objetivo. Então isso é muito importante até para a empresa às vezes definir se vai fazer hora extra ou, por exemplo, se a nossa restrição fosse água,
né, e fosse unidade ali em litros ou mililitros, quer dizer, se eu arrumar, por exemplo, mais água, qual é o resultado que eu tenho na função objetivo? Então, para qualquer tipo de restrição é válido, né? Então, isso é uma resposta muito interessante que a gente pode dar para o problema. A gente vai ver isso na prática, porque a gente vendo um problema na prática fica muito mais fácil. Próximo, a gente vai ver todos essas definições na prática abaixo, tá? E os intervalos válidos, né? Ambos os casos existem intervalos de variação para o coeficiente da variável ou para o lado direito de uma restrição, que garante que a solução básica continua. Fora do intervalo, teremos uma alteração, né, na solução básica diferente. Então, assim, o Lingo ele fornece esses intervalos válidos para cada coeficiente da função objetivo ou um valor de uma restrição, por exemplo, ele vai me dar quais as faixas de valores que eu vou poder ter para aquele valor que a gente vai poder fazer variação. Então, é importante também a gente olhar esse recurso para a gente saber o quanto a gente vai poder manipular para cima ou para baixo o valor daquela restrição ou do coeficiente da função objetivo. Ele vai exibir bem claro lá para a gente. É lógico, né? Quando a gente fala o termo melhora é relativo, né? Se estamos trabalhando com otimização, melhora significa aumento. Mas também é mesmo significado se a gente estiver minimizando, né? Pode ser que a gente esteja reduzindo o custo e a gente está falando, olha, a gente teve uma melhora, mas é de redução do custo, né? Então não confundam, né? Sempre que a gente fala melhora, sempre é relativo ao problema, seja para maximizar ou minimizar o problema. Bem, como parte dos cooperativos da estação de inverno, uma empresa de manufatura de roupas está fabricando abrigos, calças impermeáveis e luvas. Abrigos é casaco, né? Todos os produtos podem ser manufaturados em 4 departamentos diferentes: corte, impermeabilização, costura e empacotamento. Então eu tenho 4 setores, né, que produzem os produtos. A empresa recebeu um pedido referente a seus produtos. Os detalhes dos pedidos são descritos na tabela. O contrato especifica uma penalidade e multa por pedidos, né, não atendidos. Então, assim, aqui a gente tem nossa tabela. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o tempo por unidade em horas, né? E aqui eu tenho a capacidade de cada um dos setores, né? Tá? Aqui eu tenho a demanda que eu tenho que atender de cada um desses produtos. Aqui tem a demanda do casaco, do capuz, né? Aqui eu tenho o lucro unitário por unidade, né? Do casaco capuz, a mesma coisa aqui do casaco gola alta e assim por diante. Agora, qual é a penalidade unitária? Essa penalidade é assim, se eu não entregar o produto, né? Se eu não conseguir produzir o produto, quanto que eu vou pagar de penalidade? Então, o meu lucro, lógico, que vai ter que ser reduzido do que eu não entregar. O importante nesse tipo de problema que eu tenho em penalidade, que eu vou ter sempre a quantidade que eu tenho que produzir e a sobra ou a quantidade que eu não consegui produzir. Então, a soma desses dois aqui vai bater com 800, que é a quantidade total da demanda que eu tenho. Então, o que eu produzi menos mais o que eu deixei de produzir vai ter que ser igual a 800. Mesma coisa aqui. E depois na função objetivo nós vamos ter que colocar também tanto o lucro, né, quanto retirando, né, a penalidade que eu tive. Ok? O nosso modelo está aqui. Então a gente pode ver que eu tenho aqui o lucro por unidade, né, de X1 até X4, que são os produtos que a gente tem que produzir lá. Então a gente tem casaco capuz é o X1, casaco gola alto X2, X3 e X4 para calças e luvas. E aqui eu tenho a penalidade que eu tenho que pagar, o lucro dele, né, que é esse cara aqui, e eu tenho a penalidade para não produzir. Então a gente tem que o S1, S2, S3, S4 é a sobra de X1, X2, X3, X4, que eu deixei de produzir. E aqui eu tenho a minha limitação que eu tenho, né, que seria as restrições de capacidade de produção em relação ao tempo que eu demoro para cada um desses caras em cada um dos setores. E aqui embaixo a gente tem as restrições de demanda, né? Ó, vocês sabem que X1, né,
mais S, então eu tenho a quantidade de casacos que eu vou produzir aqui, mais a sobra dos casacos é igual a 800, né? Então, essas aqui são minhas restrições que vão dizer que eu tenho que produzir a quantidade de produção e o que sobrar, né, vai ter que dar 800, ok? Então, se por um acaso eu não tiver capacidade de produzir, como que vai ficar essa situação? Então, o problema está todo modelado, aqui tem as restrições de não negatividade. Vamos ver agora o resultado. Aí que tem o modelo lá no nosso Lingo, né? Então, o modelo de produção período simples, escrito no Lingo, é assim, é desse jeito aqui que está descrito abaixo. E agora o que vem importante é o nosso relatório de solução, né? Onde a gente vai ver aqui aquelas definições que a gente viu acima, que a gente tem um custo reduzido, a gente tem o dual price, a gente tem aqui a sobra, e agora a gente vai ver em detalhes cada um desses casos, o que significa. Então, a quantidade que eu produzi dos produtos X1, X2, X3 e X4 estão aqui descritas, né? Que depois a otimização já me dá o resultado. E aqui eu tenho a demanda não atendida. Você pode ver que o único produto que a gente não produziu foi o S3. Então, esse S3 aqui eu posso ter, na verdade, eu não consegui produzir ele, entregar, e acabei tendo uma penalidade em cima dele. Então, aqui eu tenho a produção de calças não atende a toda a demanda, porque ficou faltando o S3. E aqui parte da demanda das calças é atendida por terceiros, que não vai ser produzido dentro da fábrica, por causa da capacidade. A gente tem aqui a folga em horas por departamento. Gente, isso aqui é muito importante, né? Essa folga em horas. Por que que ela folga? Então, assim, o departamento de costura utiliza o total de horas disponível, 1000 horas. Vocês estão vendo que aqui no departamento de costura, né, que se a gente voltar lá é aquela restrição da costura que eu tenho, tem que ser menor ou igual a 1000, ela está totalmente consumida. Então, essa daqui é uma restrição que está impedindo que o meu problema ele cresça mais, que a minha função objetivo cresça mais. Todos os outros departamentos, vocês estão vendo, eles estão com sobra de horas. Então, olha, aqui eu estou com 371,25 horas aqui na impermeabilização, no corte 363,125 e aqui no empacotamento 703,75. Gente, isso aqui é perca, é desperdício dentro da produção. Eu estou com sobra. Então, ociosidade é ruim para a gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente está analisando as possíveis alterações aqui que pode ocorrer no número de horas da costura. Claramente, para mim otimizar e balancear essa linha de produção, eu teria que aumentar o valor da costura. O ideal é que todas as horas aqui estejam o mais próximo possível do zero, né? Todas consumidas. Então, aqui ele me dá uma resposta muito legal, que é assim, ó, aqui na costura eu tenho 0 horas. E a cada hora que eu aumentar de costura, quanto aqui, ó, que vai melhorar na minha função objetivo. Isso é fantástico, entendeu? Porque ele já me fala aqui, por exemplo, olha, você consumiu todas as horas aqui na sua costura. E se você aumentar uma hora a mais aqui, quanto que melhora na função objetivo? Vocês estão vendo que os setores que estão com sobra, ele está com 0. Por que 0? Porque eu estou com sobra, não preciso melhorar esse cara. O único que eu posso melhorar é o setor da costura, né? Isso é muito, muito interessante. Aqui eu tenho que, é lógico, né? Como a gente colocou as restrições lá de igualdade, né? As demandas têm que ser atendidas, né? Senão o problema vai dar erro na hora de execução. Sempre que a gente usa o igual, a gente tem que tomar cuidado em que momentos que a gente utiliza. Ele vai vai forçar o modelo a sempre achar uma resolução exata. Nesse caso aqui, ele é mais que necessário, né? Então vamos ver aqui agora a parte do custo reduzido. O custo reduzido, só para lembrar, é o valor associado a cada variável do problema. Indica que o coeficiente da variável da função objetivo teria que melhorar para torná-la básica. Se a variável já é básica, o custo reduzido é 0. É o que acontece aqui, né? Vocês estão vendo que todos esses caras aqui, que são x1 até o x4, eles são coeficientes da nossa função objetivo. E todos eles estão sendo utilizados, eles estão sendo usados, então são variáveis básicas, né?
E aqui, né, os 4 produtos já são produzidos, logo é necessário modificar os custos da função objetivo. Aí a gente tem esses caras aqui que não estão sendo produzidos. Por exemplo, tem o S1, o S2 e o S4. É lógico que para o nosso problema, nesse caso específico, esses caras a gente produzir, eles são ruins, né? Não é uma vantagem, porque eu estou pagando um prejuízo, tanto que na função objetivo esses valores aqui estão valores negativos. Mas só que é muito importante o significado desse custo reduzido. Ó. Quanto que deve aumentar o coeficiente da função objetivo para deixar a produção com terceiros? Então, assim, o quanto que eu tenho que aumentar no coeficiente da função objetivo daquela variável para que ele possa consumir. Então, assim, vocês imaginam se isso daqui fosse um lucro, por exemplo, que a gente estivesse produzindo lá, por exemplo, cinto e sapato. O cinto eu não estou produzindo nada dele porque, na verdade, o lucro do sapato é maior. Mas quanto que eu teria que melhorar no lucro do cinto para me produzir ele também? Essa daqui é a resposta que esse custo reduzido traz para a gente, entendeu? Então, nesse caso aqui, né, é lógico que assim, eu teria que melhorar o coeficiente da S1, né, em 11,25 unidades para mim começar a fazer alguma coisa com ela, entendeu? Para o problema poder convergir com ela. A gente tem que lembrar também que essas alterações elas são feitas unitariamente. Então, por exemplo, eu não posso sair alterando todos os valores de todas as variáveis que eu vou ter a soma deles. Não, é a alteração unitária na variável. Então, por exemplo, quando eu avalio aqui 1, eu tenho que executar ela, verificar o resultado e aí sim, a partir daquela ali, eu poder promover alterações nas outras variáveis, tá, gente? Não adianta a gente pensar que se eu alterar S1, S2 ou se eu for alterando as variáveis, que o lucro vai ser a soma daquelas variáveis que eu estou colocando. Não, não é assim. É unitária, é a alteração para cada uma das variáveis. Se eu alterar uma das variáveis, o problema todo muda e a gente tem que avaliar novamente, fazer novamente análise de sensibilidade. Vamos lá, então. Tá. Neste caso, os coeficientes de SI, né, que são as sobras, são negativos, ou seja, penalidades. Logo, a produção de terceiros somente será favorável se diminuir essa penalidade. Mas, gente, lembre-se, isso daqui também se refere a quanto, né, que eu teria que melhorar na nossa função objetivo, no coeficiente da função objetivo, para que essas variáveis fossem produzidas. Então, isso serve para qualquer problema daqui em diante. Bem, aqui nós temos o nosso relatório e aqui eu tenho as nossas folgas, né? Então, aqui é muito interessante, né? Eu já dei uma adiantada, mas é o quanto aumentaria o valor da função objetivo por cada hora adicional do departamento de costura. Então, olha só, sempre que aqui eu tiver um consumo total, como é o caso aqui, ele vai me dar um dual price que vai falar assim, olha, se você aumentar em uma unidade essa restrição que foi totalmente consumida, quanto que vai melhorar na função objetiva? Aí a função do administrador, de você que está trabalhando com otimização, é verificar o quê? Beleza, se eu pagar uma hora extra ou se eu comprar uma máquina a mais que vai me dar tantas horas, né? Esse lucro que eu vou ter na minha função objetivo por cada unidade de hora que aumenta aqui vai valer a pena? Entendeu? Essa análise tem que ser feita. E aqui ao mesmo tempo, né? Eu tenho aqui uma unidade do casaco de gola que ele fala o seguinte, ó, por cada unidade do casaco de gola em uma demanda da função objetivo aumenta em 2,5. Então, assim, aqui eu tenho uma demanda desse casaco de gola. Significa o seguinte, todos os outros, vocês estão vendo que se eu tiver um aumento na demanda, ele vai me dar um prejuízo, ele reduz a função objetivo. Então, ele me dá um decréscimo da função objetivo. Então, não é bom. Agora, o casaco de gola, que é uma restrição que eu tenho lá, né, que é a quantidade que eu tenho que produzir desse cara, em cada unidade que eu aumento desse casaco para produzir, eu vou melhorar a minha função objetivo 2,5. Então, assim, o administrador ele tem que olhar o quê? Bem, compensa eu aumentar o número de horas aqui, que vai me dar um lucro de 70, quanto que isso aqui vai me custar, né? Essa é a análise que tem que ser feita.
Ah, não, mas aqui pode ser que eu possa produzir realmente mais sem ter custo nenhum. Então, às vezes, essa alteração aqui nesse item, né, para mim colocar uma quantidade maior de casaco de golas para produzir, pode me dar um lucro bem maior. Talvez eu coloque 100, 200, 300. Pô, mas quanto que a gente vai poder alterar nesse item, né? Aí a gente tem um outro relatório que dá algumas informações que pode ajudar a gente também. Aqui nesse caso, né, a demanda adicional de outros produtos provoca a queda da função objetivo. Então, esses caras, nesse caso, não é interessante a gente fazer alteração. A cada unidade que a gente aumentar nesses caras, a gente vai ter um decréscimo na função objetivo. Aí a gente vê agora quais são os intervalos de variação admissíveis para os coeficientes da função objetivo, né? Esse cara aqui, por exemplo, é interessante também falar que esse resultado a gente pega quando a gente vai lá no Lingo, né? Pede no Lingo e pede lá ranges, que a gente pede os ranges, ele vai me falar. Então aqui eu tenho os intervalos, né? A variação admissível nos coeficientes da função objetivo, que garante que a mesma solução ótima. Então assim, quanto que eu posso alterar isso daqui de forma que a minha função continue com valor ótimo? Isso é interessante para a gente analisar, para a gente verificar quais os valores que a gente pode aumentar ou diminuir, né? E qual é o resultado que eu tenho para a função. Às vezes algum desses coeficientes pode ser um custo alto, né? Que eu posso tentar reduzir aqui e manter o mesmo lucro. Então, caso apenas o valor da função objetivo muda, enquanto os valores das variáveis permanecem inalterados. A análise é válida no caso de variações de apenas um coeficiente. Isso é importante também a gente frisar, né? Aqui a gente tem também a parte das restrições, né? Quais são os intervalos válidos. A gente tem sim a variável admissível do lado direito das restrições, que garante as mesmas variáveis básicas da solução ótima. Então, assim, quais as variações que vão ser possíveis, garantindo que as mesmas variáveis vão ter os resultados, né? Que a gente vai manter as mesmas variáveis como básica. Quando a gente fala variável básica, é as variáveis que a gente obteve a solução ótima para esse problema nesse resultado, tá, gente? Então, assim, nesse caso, os valores das variáveis podem mudar, porém, a base continua inalterada. A análise é válida caso a variação apenas um coeficiente de cada vez. A gente só pode alterar um de cada vez, tá? Beleza, pessoal, essa aula aí foi um pouquinho mais longa, mas eu acredito que valeu a pena, porque a gente viu um monte de conceito importante para fazer a otimização, né, do resultado após a otimização, que a gente pode ir melhorando os coeficientes da nossa função objetiva e as restrições também, os valores das restrições, para a gente obter um resultado ainda melhor da otimização. Beleza, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.